Bem-vindas, amadas, para nossa mentoria aberta do Despertar, mais um encontrinho nosso. E hoje eu quero falar sobre como se manter conectada ao que a gente realmente quer. Qual que é o contexto, da onde que veio essa ideia da gente conversar? No programa Despertar, para quem não faz o programa Despertar, a primeira sessão que a gente faz é definindo uma meta, uma direção. Porque vocês sabem que eu sou da frase pequenos passos na direção certa. É, assim, a gente não tem a dimensão do quanto que estar na direção certa é mais importante do que a velocidade. Em geral, a gente foca muito na velocidade. Ai, demora muito. Ai, faz um tempão. Ai, mas está demorando. Somos a geração dos ansiosos, né? A gente quer tudo rápido. Só que se você tá rápida na direção errada, o que acontece? É horrível, não é legal. Então a gente precisa saber a direção. Então o primeiro módulo é a gente definir uma direção. E assim definimos, redondinho. Dou várias ferramentas para vocês, a gente faz mil exercícios, vocês saem com uma ótima clareza do que vocês querem, uma visão para o futuro de vocês. Certo? Bom, corta para semana passada a gente está no módulo 6. Aí eu pergunto, então, agora vocês precisam pegar o objetivo que vocês tinham lá colocado no módulo 1 para a gente fazer esse exercício. Porque eu comecei a perceber que os exercícios estavam sendo feitos com outros objetivos. E aí começa caderninho para cá, caderninho para lá, e eu, eita, que elas esqueceram tudo do objetivo delas. E como eu sou a mentora de vocês, não poderia deixar isso barato, né? E não vou deixar. E aí eu comecei eu vi que existe um problema aí, que é um problema que existe com todas nós, não é um problema que existe só com vocês, que é a gente, às vezes, tem uma ideia da direção que a gente quer ir na vida, só que a vida acontece que engole a gente. A gente é literalmente engolida pela vida. Outras demandas aparecem, outras coisas importantes aparecem para ser feitas, a gente tem que mudar de direção, a gente tem que fazer não sei o quê, tem outras coisas que a gente também quer, e a gente acaba se desconectando daquilo que é realmente importante para a gente. Porque é isso que a gente faz lá no primeiro módulo. Eu pergunto para vocês os não negociáveis, a gente faz uma visão, vocês se conectam emocionalmente com aquilo. E olha que vocês estão no programa. Então imagina saindo do programa, porque o programa em si já é uma âncora para o objetivo, né? Então, hoje eu quero conversar sobre a importância e como deixar as nossas metas vivas para gente, para que a gente, sim, vá vivendo a vida, é normal, a gente vai ter outros estímulos, é normal mudar de direção, mas que a gente não se desconecte do que realmente preenche a gente. Então, hoje eu vou falar sobre isso aqui com o meu bloco de notas. E eu quero começar com uma discussão que eu tive no Instagram essa semana lá com vocês, sobre a importância das nossas ideias. Porque começa você não se deixar levar pela vida e se conectar com os seus planos, começa com você levar a sério as suas ideias. E não ficar menosprezando ou dificultando ou botando empecilhos nas ideias que você tem. Então, eu estava contando lá que e eu quero que você pense nisso, todos os grandes sonhos, as grandes coisas que você já fez na vida. E quando eu digo grandes, são as coisas que você quis muito e aí que aconteceram. Começou com uma ideia. Começou com um dia você falando assim, e se eu... Para mim foi, se eu... Gente, se eu fosse para a Austrália? A minha vinda para a Austrália, vou contar essa história. Eu tinha acabado de me formar em jornalismo
não gostei, não queria fazer. Eu, na época, namorava com o cara que depois se tornou meu marido, né, que eu que é hoje ex-marido, que depois se tornou ex-marido. Na época a gente namorava, ele estudava para concurso, ele era formado em direito, estudava para concurso, 3 anos mais velho que eu tinha acabado de me formar. Eu estava com dinheiro porque fazia jornalismo e dava aulas particulares de matemática, física e química, vai vendo se a pessoa estava mais perdida do que segue em tiroteio ou o quê, né? E aí eu falei, ah, você quer saber? Eu vou viajar. Eu vou passar 3 meses na Espanha, aprender espanhol. Vou passar 3 meses na Inglaterra, vou aprender inglês. E aí eu volto e sigo no rumo da vida que foi planejada para mim, que é provavelmente fazer outra faculdade, encontrar um grande emprego, casar, ter um apartamento, 2 filhos e toda aquela vida que estava planejada para mim pela minha família. Comecei a ver os preços, o meu namorado não ia na época porque ele estava estudando para concurso. Uma amiga minha da faculdade falou assim: Fê, você já ouviu a Austrália? Gente, isso era 2006, né? Não era que nem hoje em dia que todo mundo vem para a Austrália, né? Eu falei para ela, mas que língua? Mas que língua que se fala na Austrália? Ela falou, inglês. Mentira. Ela falou, pois é, e na Austrália dá para você ir como estudante. Então você não precisa ter tanto dinheiro guardado. Porque, assim, a ideia de trabalhar é legal na Europa. Eu tenho muito medo de fazer todas as coisas erradas. Eu sempre acho que eu vou ser pego, que vai dar tudo errado. Eu não sou malandro, não consigo fazer esqueminha, não consigo. Aí eu falei, mentira, pois é, dá pra você trabalhar, ou seja, você consegue emprego e você não precisa de tanto dinheiro para juntar. Eu, menina, que bafo! Vou lá ver. Meu namorado, na época, me dava apoio, foi comigo na agência. A gente chegou na agência, vimos lá os preços. Era 20 mil reais, gente, eu lembro até hoje, era 20 mil reais. Não faço a menor ideia do quanto é hoje em dia, mas era 20 mil reais com passagem, inglês, sei lá, por 5 meses, é... 1 mês de acomodação e $1.000 para trazer. Com a ideia de que, contando com o ovo no cu da galinha, de que eu ia encontrar um emprego quando chegasse. O meu namorado, na época, tinha um Fiat Uno que ele tinha ganhado do pai dele. E um Fiat Uno valia quanto? 20 mil reais. E aí o cara da agência, que era um cara jovenzão, surfistão, sabe? O típico cara que vinha para o Austrália na época, né? Falou, não, na Austrália tem uma puta demanda, dá pra você trabalhar fácil, para você conseguir emprego fácil. E aí depois você faz um curso nas coisas que estão em demanda, tem demanda de cabeleireiro, tem demanda de contador, tem demanda de chefe de cozinha. E aí você faz uma dessas coisas, consegue ficar e tal. Eu saí dessa reunião, eu lembro até hoje, eu estava na Santo Amaro, lá em São Paulo, presa no trânsito, porque é São Paulo, né? São Paulo sempre foi São Paulo, desde sempre. Eu estava preso no trânsito. Eu virei para ele e falei assim: amor, já sei. Ó a ideia, ó a ideia. Já sei. Aí ele, o quê? Vamos para a Austrália. Eu tenho meu dinheiro. Você vende esse Fiat Uno? Eu não posso vender esse Fiat Uno, meu pai que me deu. Fala, não, teu pai te deu de presente é o quê? Cabeça. Vende o Fiat Uno. A gente vai para a Austrália. Você estuda para ser chefe de. A gente casa, a gente estuda para ser chefe de cozinha. Eu trabalho para ajudar a pagar tudo. A gente consegue ouvir se a gente fica para a Austrália para sempre. A gente vai ficar para sempre. Você tá maluca? Você tá maluca? Eu preciso estudar concurso. Não, eu fiz direito. Não, vamos. Gente, foi exatamente o que aconteceu. Foi o plano, assim. Foi o que aconteceu. Começou com uma ideia. Começou com uma ideia e mudou o rumo da minha vida. Mudou o rumo da minha vida. Teve 2 momentos que mudaram o rumo da minha vida, que foi a Austrália e foi depois o meu despertar, que foi mudança de carreira e eu tô aqui hoje falando aqui com vocês por conta disso. Foram as 2 decisões que mudaram drasticamente o rumo da minha vida. Tipo, depois eu me divorciei, não mudou drasticamente. Mudou a direção da minha vida? Mudou, mas não mudou drasticamente. Mas esses 2 momentos mudaram drasticamente a direção da minha vida. E esses 2 momentos começaram com uma ideia. Foi uma ideia que eu tive.
uma ideia. E percebe que o teu objetivo, essa ideia, porque o objetivo ele começa com uma ideia, né? Aí vira uma ideia. Como é que você sabe que é uma ideia que vai virar um bom objetivo? Quando, meu, isso faz você vibrar. E aí foi o que eu estava falando no Instagram essa semana. A pergunta é: o que que seria muito legal? Isso ajuda muito para quem está perdido, né, que não sabe que direção seguir. Começa buscando essa resposta. O que que seria muito legal? Mas aí não começa a entrar no papo da Berenice, e para contextualizar quem não sabe a Berenice, é um nome carinhoso que nós damos lá no Despertar para nossa crítica interna, ou a pentelha, né? Porque tem medo de tudo, critica tudo, comenta tudo. A gente chama ela de Berenice. E aí, quando você tem uma nova ideia, a Berenice já começa: ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas isso não tem como. Ah, mas você está velha. Ah, mas isso não vai dar. Ah, você não é boa o suficiente para isso. Ah, mas já tem muita gente fazendo. Ah, blá, 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 blá. Ela começa a cortar suas asinhas, literalmente, assim. A primeira coisa para você ter um bom objetivo que você não vai esquecer é você ter uma boa ideia que faça com que você vibre, né? Ou que pareça minimamente. Às vezes não vai vir uma ideia, tipo essa minha que veio da Austrália, né? Que eu fiquei toda elétrica, assim. Às vezes é algo que simplesmente é uma curiosidade que te bota em movimento, sabe? Isso já é o suficiente, algo que você tá só queria saber mais sobre isso. Intrigante. Intrigante? Intrigante. Algo que te prenda e que te leve, que vai fazer com que você comece a dar pequenos passos nessa direção. Essa é uma pergunta muito importante. O que que seria muito legal de eu fazer? Quando você começa a perguntar o que que seria uma coisa muito legal de eu fazer, coisas vão aparecendo na nossa cabeça, ideias vão aparecendo. E a gente precisa levar a sério e não matar as ideias antes do tempo. Deixar essas ideias. E o que acontece quando você tem uma ideia que vira um objetivo e que você começa a andar nessa direção, é que essa ideia vai tomando vida, esse objetivo vai tomando vida. Ele não necessariamente permanece o mesmo. Aquele grande objetivo não necessariamente permanece o mesmo. Ele não precisa, porque às vezes a gente se trava porque a gente acha que é fixo, né? Eu vou desejar aquela coisa e eu vou ter que desejar aquilo para sempre. Não. Porque à medida que você vai caminhando naquela direção, novos caminhos vão aparecendo, novas portas vão aparecendo, novas possibilidades. O caminho vai literalmente se iluminando, né? Como um farol, assim, quando você está dirigindo à noite. A cada 100 metros você ilumina mais um pedaço da estrada, depois mais um pedaço da estrada, depois mais um pedaço da estrada. Mas você tem uma direção, você tem que ter uma direção para você indo. Mesmo para mudar de direção, você tem que ter uma direção, né? E às vezes, uma coisa que a gente fala bastante lá no Despertar, só para relembrar vocês que são do Despertar, é que você não precisa saber exatamente o que é que você quer, mas você pode saber como você quer estar se sentindo. Então, você pode não saber que profissão, vamos dizer que você não está feliz na sua profissão, você quer mudar de profissão. Você não sabe muito bem, mas o que que você quer fazer, o que que você é boa, você não sabe. Mas você já consegue se imaginar trabalhando com algo que você está realizada, acordando animada para ir para o seu trabalho, trabalhando num formato que tem a ver com o seu estilo de vida. Então, de repente, você está trabalhando de casa, ou você está trabalhando com um grupo de pessoas criativa, ou você está num estúdio, ou você está num ateliê, né? Você consegue ir se projetando. E é muito importante que a gente se permita estar sempre olhando para o futuro de uma forma que seria muito legal. Porque se eu começo a olhar para o futuro como algo que seria muito legal, eu começo, desde agora, só porque eu tenho essa direção, a construir uma vida muito legal. Muito legal para quem? Para você. Porque às vezes não vai ser muito legal para as pessoas que tinham outros planos para você, e aí isso é um problema que eles que têm que resolver, não você. Quando você começa a se conectar com o seu objetivo como algo muito legal, é muito legal, e isso é orgânico, você tem que aí começar a alimentar essa ideia.
contar para as pessoas que vão vibrar com você, ler sobre isso, ver outras pessoas que fizeram, como elas fizeram, o que aconteceu, outros caminhos. Começa a trazer oxigênio para esse objetivo, para essa ideia. Então, o que aconteceu com as alunas que tiveram que literalmente voltar as folhinhas para lembrar do objetivo, é que elas estavam fazendo os exercícios de autoconhecimento, estão descobrindo, né, quais eram os valores, e qual era a missão de vida, e quais eram as forças, e quais eram os pensamentos que estavam bloqueando, toda aquela jornada que a gente faz no despertar, mas não estavam paralelamente alimentando aquele sonho, que te trouxe para a jornada. Porque a gente tem que estar alimentando esse sonho, a gente tem que estar conectado. Na realidade, a única maneira de você realizar um objetivo é você estar conectada com o objetivo. Todos os dias pensando no objetivo. Ficar levemente obcecada pelo seu objetivo. Levemente, né? Não estou fazendo apologia a ninguém ficar obcecado aqui. Mas ficar envolvida com aquele objetivo. E eu fiz conversei com isso com as alunas que estavam na última aula ao vivo, a gente estava falando sobre isso, quanto que nós mulheres, a gente tem uma tendência muito grande de ficar obcecada com os relacionamentos amorosos. Ou tá terminando com alguém, tá se apaixonando por alguém, tá preocupado com alguém, o que é um alguém, não sei o que do alguém, o casamento. É muito natural um grupo de mulheres estar falando muito sobre romance, a vida romântica, a vida amorosa. Ficar obcecada, o stalking, o ciúme, né, a amiga que já fica uma vez, já tá vindo vestir de casamento. Todo esse entorno. Tem que trazer esse tipo de obsessão para os seus planos, para o seu sonho. Ficar falando com as amigas, ficar vendo coisa no Instagram, ficar vendo quem que segue, vendo dica, vendo como é que faz, como quem fez. Trazer, oxigenar. Você tem que oxigenar. E eu que gosto muito de fazer as analogias com as plantinhas, né? Tem que alimentar essa plantinha, botar adubo na plantinha, tirar os bichinhos que aparecem nas plantinhas. A única razão de você se desconectar do seu objetivo é que você bota ele na gaveta. Para depois. Ou para daqui a pouco. Ou para depois disso, ou para depois daquilo. E a gente precisa estar com esse objetivo na nossa cara, vivo, alimentando, porque também é assim que a gente... Porque muitas vezes vocês se bloqueiam com os objetivos porque param no... Mas como que eu vou fazer isso? Mas como que eu vou fazer isso? Ah, não tem como fazer isso. Ah, eu já tô velha para fazer isso. Ah, não tenho dinheiro para fazer isso. Ah, não vou começar. Eu fazia isso quando comecei a pensar em mudar de profissão. Tudo que eu pensava, minha cabeça vinha com uma razão de que não ia dar certo. Ah, eu vou trabalhar com... né, vou fazer psicologia. Ah, não vou voltar para fazer faculdade, não. Ah, eu vou fazer isso. Ah, não tem como, vou ganhar menos. Eu já me acostumei, agora eu não quero mais ganhar menos, não, chega de perrengue. Aí eu vou fazer, não, isso não dá, porque sempre não dá, sempre não dá. Se você começa com não dá, adivinha? Não vai dar. Mas se você começa com a ideia, eu não tô aqui tapando o sol com a peneira, gente. Tem as dificuldades, tá? Tem os desafios, óbvio, né? Como diz lá na nossa terra, quem quer moleza, senta no pudim. Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre ser moleza. É sobre a gente direcionar os nossos recursos de uma maneira em que a gente está na direção do que faz sentido para gente. Então, a gente começa com a ideia, se bota na direção, alimenta essa ideia. À medida que você vai alimentando a ideia, você vai dando pequenos passos. À medida que você vai dando pequenos passos, você vai ajustando a direção. Que nem um volante, né? Opa, hora de dar uma curva. Opa, hora de dar outra curva. Você vai ajustando à medida que você vai caminhando. Então, não é que você vai, de repente, fazer uma mudança drástica no caminho. Não, você está ali passo a passo. E a cada passo você pode ajustar. E você vai realmente, a gente só... Que nem, né, eu falei
eu falei dessa vinda para a Austrália. Acho que eu nunca tinha contado para vocês como é que eu acabei na Austrália, né? Tive essa ideia e foi realmente o que aconteceu. Só que daí, tá, demorou. Aí eu tive essa ideia lá na Avenida Santo Amaro. E aí, dessa ideia até as coisas de fato acontecerem, demorou, sei lá, 6 anos, 7 anos. Demorou um tempão. Aí, por exemplo, o meu ex-marido não vendeu o Fiat Uno. Ele trabalhou e conseguiu dinheiro, por exemplo. Então não é que o meu plano era o plano certo. Não vai vender, vai trabalhar, trabalha aqui, faz lá, consegue daqui, consegue de lá. Aí chegamos aqui, aí na hora que aí a gente casou, aí depois de 9 meses casados a gente separou, ficamos 1 ano separado. E aí as coisas a gente vai adaptando, né? Aí foi aplicar para o visto, aplicou e depois saiu da lista, o cozinheiro saiu da lista. Aí demorou mais. Então, você entende? Aí vai adaptando, você tá ali, você vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando. Mas tinha a direção. É importante ter a direção, a ideia e alimentar a ideia. Porque se você alimenta a ideia fica viva. E aí, eu lembrei quando eu estava preparando essa aula, do Jim Carrey, que ele conta de uma vez que ele estava num carro, ele só fazia papéis pequenos, não estava conseguindo ficar famoso e tal, e que ele foi pro topo de uma montanha, de um rio lá em Los Angeles, né? E no carro, e ele fez para si mesmo um cheque de, sei lá, $1 milhão, muitos dólares. E aí ele ficava com aquele cheque na carteira, para lembrar ele que, tipo, ele estava indo naquela direção de ser um grande movie star. E aí ele ia, né, passando por todas as dificuldades que um ator deve passar para conseguir entrar em Hollywood, porque pouquíssimos conseguem. E aí ele botou a data no cheque. E aí ele fez o Máscara, que foi aquele filme, acho que foi o Máscara, né, que fez ele ficar grande. E aí ele recebeu um cheque no mesmo, tipo, no mesmo valor, na mesma época, na mesma data. Então, eu fiquei lembrando disso porque... E ele fala isso numa das coisas, no contexto da lei da atração, né? Que às vezes a gente... A lei da atração, ela pegou uma fama meio ruim, porque fica com essa ideia de que é só você pensar que vai dar certo. Mas a lei da atração nada mais é do que a lei de ir atrás dos seus sonhos, né? Tipo, você vai atrás das coisas, você tem que entrar em movimento. Você entra em movimento, as coisas vão acontecendo. E você não desiste, você continua indo, 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 indo. Não é tudo que você vai desejar que vai acontecer. Mas só de você viver nessa direção já muda o seu presente. Porque o futuro que você está criando impacta no presente que você está vivendo. Tanto que, né, é super comum quando as pessoas estão insatisfeitas na profissão no Brasil, e mesmo vocês não estando no Brasil, vocês vão entender. Quando elas escutam a música do Fantástico, que é domingo à noite. É domingo à noite, você tá em casa, você escuta a música do Fantástico. Aí você já fala, puta merda, amanhã eu vou ter que acordar cedo, segunda-feira, vou pra aquela merda daquele trabalho, aquela porra daquele chefe, fazer aquela merda daquelas coisas. Você já fica triste. Em inglês eles chamam de Sunday Blues. Mas você não tá no trabalho. Você tá em casa. Você devia estar feliz. Mas você já tá triste porque você sabe o futuro. E é que nem daí quando chega na quinta-feira. Você já fala assim, amanhã é sexta, último dia. Último dia, amanhã é sexta-feira. Lá, vai ter happy hour, vai ter não sei o quê. Aí é final de semana. A sexta-feira é quase o melhor dia do final de semana e nem é o final de semana ainda. Porque você já está vivendo o futuro, que é o final de semana. Por isso que o teu sonho não tem que ser o que você deveria sonhar, o que seria muito bom sonhar, o que vai deixar com que tudo fique muito alinhado no seu futuro. Não, tem que ser algo que seja muito legal, muito legal. E tem que estar vivo sempre.
para ficar muito legal agora, porque não é só realizar o sonho que traz a felicidade, é o caminho de realizar o sonho, que é muito legal. O caminho de realizar o sonho é quase mais legal do que o sonho, porque uma vez que o sonho está realizado, realizou, e instantaneamente você já começa a pensar: "Tá, e agora?". A gente não chega no sonho e fala assim: "Ah, agora ótimo, agora eu só paro", né. Não, a gente começa tipo: "Tá, mas e agora? Qual que é o próximo passo? E depois disso, o que eu vou fazer?", né. A gente começa a se engajar, e isso é uma coisa e aí tem muita gente que fala assim: "Ah, também você não tá satisfeita nunca", mas é importante que a gente não esteja acomodada nunca, que a gente esteja sempre pensando: "Tá, e o que mais de muito legal eu posso fazer? E agora, o que mais eu vou querer construir?". É estar engajada na vida. E você sabe o que eu fico vendo? Porque os adultos da minha vida agora estão entrando na terceira idade, né, pais, tios, eh, e aí eu fico observando as pessoas que estão envelhecendo com energia e as que estão envelhecendo sem energia. E as que estão envelhecendo com energia são as pessoas que estão construindo ainda coisas muito legais, estão engajadas. As pessoas que não têm os planos, as coisas que seriam muito legais de construir, porque: "Ah, agora já meu tempo já acabou", elas estão literalmente esperando a morte. Literalmente. Mas tá viva, a pessoa tá viva. Então a gente tem que ter esse movimento de sempre se perguntar o que seria muito legal e se manter conectada com isso, deixar isso vivo. Porque quando você tem esse sonho e esse sonho tá vivo na tua cabeça, você vai diariamente se abrindo para novos caminhos de fazer esses sonhos acontecerem. E aí, para entrar na parte prática do como fazer isso, uma coisa que ajuda muito é fazer um vision board, que é um mural dos sonhos. Vocês já ouviram falar disso? Eu já falei. Eu vou deixar para vocês do Despertar um curso que eu fiz há uns anos, que eu fiz como montar um vision board, eh, que funciona, e eu vou disponibilizar para vocês. Mas é praticamente você fazer um mural das coisas que você quer. E das coisas que você quer, eu não digo só as coisas, tipo: "Ah, eu quero ir pra Austrália e migrar", né, tipo, quero uma coisa sólida. Mas é o que você quer sentir, como você quer viver, sabe. Eu lembro que uma das minhas vision boards, ela tinha uma bicicleta. Eu não ando de bicicleta, eu morro de medo. Eu levei um grande tombo na vida e eu nunca mais andei, mas acho muito legal quem anda. Só que andar de bicicleta, ela simboliza muita coisa, ela simboliza uma vida simples, né. Eu não dirijo, eu não tenho carro, eu tenho muita resistência, porque eu gosto muito de viver uma vida em que as minhas pernas me levam, assim. Eu não tenho interesse de viver, tipo, num lugar que eu preciso de carro para ir e vir, sabe. Tipo, não é uma coisa que me seduz. Então são símbolos, sabe. A bicicleta é um símbolo de uma vida simples. Eu nunca tive, tipo, um carro, uma lancha na minha vision board, sabe. Porque não são coisas que me inspiram. Então não é necessariamente sobre andar de bicicleta, mas às vezes sobre o que aquilo, né, representava para mim, essa vida mais simples, que é uma coisa que eu gosto, que é muito legal para mim, sabe. Eu gosto de ter uma vida em que eu consigo me conectar com as pequenas coisas, e tal. E esse é um exercício contínuo, que a gente fica em contato a gente faz esse mural com as imagens das coisas que a gente quer para os nossos objetivos, mete num canto que você vai ver o tempo todo, e aquilo te conecta. E não precisa ser só um mural com um monte de imagem, mas é muito importante você ter âncoras para o seu sonho, então símbolos, pode ser uma foto, pode ser um colarzinho, pode ser pode ser alguma coisinha que representa algo, que te conecta com aquilo, que não te deixa desconectar. Porque o que acontece é a vida vai acontecendo, a cabeça vai roubando nossa atenção,
a gente vai menosprezando as nossas ideias. Então, quando vocês chegam no despertar, a gente faz todo um modo, vocês se conectam, porque a gente tá lá, a gente conversa profundamente, vocês se emocionam, algumas de vocês até choram. Porque vocês falam, uau, eu tô conectada. E a gente continua trabalhando em você, em mergulhar em você se reconectar com você, só que o objetivo fica ali, você não vai alimentando aquele objetivo. Por quê? Porque a vida vai acontecendo, porque a tua cabeça tá cheia de coisa, porque você tem demandas na vida, porque aí você perde o emprego, porque você termina o namoro, aí você começa o namoro, e aí você vai viajar, e aí vai não sei o quê, e alguém pede não sei o que lá, e alguém precisa de ajuda, e alguém vai não sei o quê. A vida vai estar sempre roubando a sua atenção. Inclusive, gente, a vida rouba atenção porque assim é a vida, mas a gente vive numa sociedade em que as pessoas compram a nossa atenção. Tipo, o Instagram, as redes sociais, elas têm um negócio que chama neuromarketing, que é como fazer com que você não saia do aplicativo. Não é à toa que a gente fica horas no celular. Porque eles aprenderam como funciona a cabeça do ser humano, eles apertam aqueles gatilhos e a gente entra porque é como funciona a nossa atenção. Então a gente está vivendo um momento em que a gente tem muita demanda pela nossa atenção e a nossa atenção está cada vez mais esparsa. Ou seja, se você não defender os seus sonhos com unhas e dentes, com toda a energia, tipo, e botar, e mesmo que você não tenha, de novo, a ideia certinha, vocês que estão no despertar têm mais do que quem está ouvindo a gente, né? Mas mesmo que você não tenha ainda a ideia certinha do que você quer fazer, tipo, tá, então como você quer, como seria muito legal você se sentir? Como seria muito legal você viver? Com que tipo de pessoa? Alimentar isso e deixar vivo isso, porque senão vão roubar a tua vida de você. Como já roubam muito a vida da gente. Muita vida da gente. Mesmo pra quem tá. Eu que tô aqui toda ligadona, sei muito bem o que eu quero e tal. Rouba muita vida, porque quando eu vejo, já tô no Instagram, já tô caçando não sei o quê, já tô distraída com alguma coisa, mandando 200 memes pras minhas amigas, tipo. Aí tem um podcast muito legal, tem outro podcast muito legal, tem outro podcast muito legal. Tem 1000 coisas chamando atenção, sabe? E a gente tem que fazer um exercício de tipo. E olha, nada é mais importante para um objetivo, nada vai te fazer. Tem duas coisas. Eu ia falar que nada é mais importante do que você fazer algo que você acha muito legal. Mas tem uma outra coisa que faz você ter objetivos que te movimenta ainda mais para você fazer as coisas acontecerem. Que é o famoso água bater na bunda. O desespero, o medo, o deu tudo errado, o em cima da hora. Aí você vai que vai uma beleza, né? Só que aí eu te pergunto, você quer viver no medo barra desespero, barra água na bunda, ou você quer viver no legalzinho? No super legal? Legalzinho não, no super legal, né? Vocês que estão só ouvindo a gente, vocês não estão vendo, mas as minhas estão fazendo super legal. Pô, é claro, né? Só que o super legal, só que o medo e as urgências, eles vão sempre tomar frente. Vão tomar frente, porque é medo e urgente. Então a gente tem que, né, deliberadamente. Isso era uma conversa que a gente estava tendo na aula passada, quando a gente começou a conversar. Tá, e como que eu faço, então, para permanecer conectada comigo e com os meus sonhos? Como é que eu faço? Aí uma das alunas falou assim: ah, escrever todos os dias, é uma coisa que me conecta tal. Eu falei, tá, então que horas você vai fazer isso no seu dia? Ela, não sei, porque de manhã não dá, de noite não tenho tempo. Aí, tá, mas você não falou que isso é muito importante para você? Ou você vai viver construindo o que é muito importante, ou você vai viver resolvendo o que é muito urgente. E quando não. Você entende? E se não é muito legal, se você começa a criar metas só porque são coisas que você sente que você deveria fazer, você só procrastina, porque não é legal. Tem que ser algo que é muito legal, porque daí vai fazer você fazer, porque é legal de fazer.
O ser humano, a gente está sempre movendo ou na direção do prazer ou se afastando da dor. Tudo que a gente faz é para se aproximar do prazer ou se afastar da dor. Então, se a gente quer construir um futuro muito legal, a gente tem que andar na direção do muito prazer, porque vai ser muito legal. E à medida que você vai fazendo, a coisa vai ficando, vai tomando forma e vai pegando momento, né? Vai pegando força. O segredo aqui é você ficar levemente obcecada pelo seu objetivo. Falar dele, pensar nele. Botar a cabeça para trabalhar para ele. A tua cabeça muitas vezes funciona para trabalhar para o teu medo. A tua cabeça muitas vezes está funcionando para mostrar o quanto você não é suficiente, o quanto não vai dar certo, o quanto você não tem jeito, o quanto você não fez as coisas direito, o quanto você não tomou as decisões certas, o quanto você não tem mesmo jeito para nada, você não tem mesmo jeito, não toma jeito na vida, tudo que você faz é errado, você está botando sua mente para funcionar para te detonar. Quando você, essa mesma mente, se você mudar a direção dela, vai começar a te encontrar outros caminhos para você construir coisas que você acha muito legais, ou minimamente legais, ou só intrigantes, né? Mas esse é um exercício que você vai ter que fazer, porque se você não fizer, e aí foi que eu voltei, né, tava falando com aquela aluna, você vai ter que abrir espaço, porque você tá falando que é importante para você. Ninguém vai te forçar. Vão te forçar a trabalhar, porque se você não ganhar dinheiro, você não paga aluguel, se não pagar aluguel, você não tem onde morar. Então você vai trabalhar, mesmo quando você não gosta do que você faz, né? Você tem que trabalhar. Tem jeito, né? Às vezes você tá com fome e não tem nada de gostoso em casa, só tem, sei lá, arroz. Você come arroz, porque é o que tem em casa, você tá com fome depois, né? Nem sempre dá para comer tudo que é super gostoso e tal. Então, quando é pelo medo, pelo desespero, você topa qualquer coisa. Porque tem que fazer. Mas para você ter uma vida que te anima e que para os teus sonhos, né, te alimenta, viver alimentada dos seus sonhos. É importante a gente se alimentar dos nossos sonhos. É importante a gente ter fé, esperança no sonho, acreditar. Mesmo porque às vezes o sonho é muito grande, o sonho parece muito doido, e aí você fala, ah, mas isso nunca vai acontecer. Se você não tentar, não vai mesmo. E se você tentar, pode ser que você não chegue naquele sonho super, mas você vai estar na direção daquilo, sabe? E a direção conta. A gente tem que se agarrar na esperança. E entrar em movimento, não é só esperança cega, né? E entrar em movimento e fazer pequenas coisas, entrar no movimento. Porque as coisas vão se desdobrando só porque você entrou em movimento, sabe? Eu desde essa fase aí que eu vim para a Austrália, que eu fazia jornalismo, eu sempre quis ter uma profissão que eu era muito boa, eu sempre quis ter sucesso profissional. E quando eu digo sucesso profissional, eu sempre quis ser muito boa naquilo que eu fazia, sabe? Eu olhava para as pessoas que eram muito boas naquilo que elas faziam e eu ficava sempre assim admirada, eu achava o máximo. Só que eu não conseguia achar nada que eu gostava muito. Então eu sempre fiquei nessas, o que eu nasci para fazer para o trabalho, né? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Meu, eu fiz faculdade de jornalismo, dava aula particular de matemática, física e química. Não gostei de nada disso, vim para a Austrália, mudei o rumo totalmente. Comecei a trabalhar de faxineira, depois de garçonete. Enquanto isso, eu ia fazendo outros cursos. Eu fiz fotografia, eu fiz reiki, eu fiz massagem, tipo, eu fiz mindfulness, eu fiz curso de meditação, eu fiz 1000 retiros, eu fiz curso para sommelier, eu fiz curso de negócios. Eu fui fazendo um monte de curso para ver se eu me encontrava. E eu, aos 30 anos eu tinha feito tudo isso, eu não tinha me encontrado. E aí, de novo, eu entrei até que tudo encaixou. Porque eu nunca parei. Porque eu tinha essa coisa, tipo, eu queria muito trabalhar com uma coisa que ia ser muito legal. E sabe o que aconteceu? Que quando eu tava com mais ou menos uns 28 anos, que foi quando que eu virei gerente do restaurante, que aqui na Austrália virar gerente de restaurante, você vive bem, sabe? Eu juntava, ganhava mais dinheiro do que eu gastava. Viajando sempre e tal. Então, foi a primeira vez que eu tava ganhando dinheiro, assim, e aí eu falei pra mim assim, ah, quer saber? Esse negócio de trabalhar com o que a gente ama é balela, não existe isso.
Importante é a gente ter um trabalho que dá para viajar uma vez por ano e tá ótimo. Eu comecei a viver assim, sem ter um futuro super legal para olhar. E aí eu fui entrando levemente numa depressão. Fui me desconectando de mim, desconectando da vida, nada tinha graça, nem as viagens mais tinham graça. E foi aí que eu entrei no despertar, né, no meu despertar. Porque sem um futuro super legal pra gente construir, a gente meio perde a razão de viver, sabe? Ou se a razão de viver é muito chata, ou muito, tipo, o que você deveria fazer e não o que você quer fazer, você não se motiva. Então, para você estar conectado com seus objetivos, tem que ser o que você quer fazer, mas tem que alimentar, tem que levar a sua ideia a sério, tem que alimentar a ideia, botar oxigênio, botar oxigênio, botar oxigênio. E para eu concluir, tem uma frase que eu ouvi quando eu estava nesse trajeto aí de trabalhar com o que eu faço hoje, né? De ser nômade digital e tal. Que na época ninguém era nômade digital, né? Eu era a única nômade digital as únicas pessoas que eram nômades digitais que eu conhecia era toda gente da internet. Eu não conhecia ninguém pessoalmente, que era número 2013. Não tinha, né? Eu tinha que começar a ver essas. Isso foi uma coisa que alimentou muito os meus sonhos. Ver pessoas que fizeram. Tipo, meu, sem um objetivo, você rodeia de pessoas, mesmo que seja na internet, pessoas que fizeram. Porque aquilo você vai vendo e você vai falando assim: ah, é possível. Teve uma pessoa que fez, teve aquela outra pessoa que fez, teve aquela outra pessoa que fez. Isso vai alimentando o seu sonho. Porque aquelas pessoas estão vivendo aquilo, é uma realidade para elas, sabe? Se você só vive rodeado de pessoas que ficam falando que o seu sonho não é possível, que não vai dar certo, que não sei o quê, essas pessoas estão fortalecendo os seus próprios medos. E aí você não vai mais sair do lugar, né? E uma das coisas que eu ouvi que me impactou muito, né, quando eu estava nessa jornada é: mais do que você alcançar o objetivo, é você se transformar, é a pessoa na qual você se transforma quando você vai na direção de conquistar esse objetivo. E quando eu fico pensando nisso, tipo, que eu ainda tô no meu caminho, né? Porque eu não tô ainda no objetivo que eu visualizei ali atrás, lá atrás. Mas eu tô no caminho. Mas a pessoa que eu fui me tornando, porque eu tive que desenvolver, quando você tem um objetivo, você vai ter que desenvolver habilidades, né? Que foi justamente o módulo da semana passada. As habilidades que você tem que desenvolver. E demora, mas essas habilidades são habilidades que daí começam a servir para outras áreas da sua vida. E outras áreas começam a ser contaminadas por coisas muito legais. Pela você muito legal que está se tornando, né? No fim, para você alcançar um objetivo muito legal, você vai se tornar uma pessoa que você se acha muito legal. E essa jornada vai se retroalimentando, sabe? Então, é importante para o teu objetivo precisa estar vivo. Você precisa encontrar maneira de deixar ele vivo. E só recapitulando o que a gente falou, então, botar imagens, símbolos, fotos, textos, músicas, coisas do seu dia a dia que você vê o tempo todo, que te relembrem da direção que você está indo, o que é importante para você. Se rodear de pessoas que fortalecem os seus sonhos. Podem ser pessoas de longe, tipo eu, né? Pode ser, vale. Mas pessoas que fortalecem, que você olha e fala: não, não, ela conseguiu, tá lá, vai dar, vamos, 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 sabe? Os seus cheerleaders, assim, você precisa ter pessoas que estão apostando e foi vendo coisas e são referências para você. E tá todo dia alimentando esse sonho, ficar levemente obcecada e não desistir e ter esperança e alimentar e botar esperança, porque o seu presente depende desse futuro. Então não para de levar as suas ideias e os seus sonhos na brincadeira. Começa a levar a sério, como se a sua vida dependesse disso, porque depende. A vida mesmo, né? Não a sobrevivência, né? Às vezes a gente tá vivendo, parece que a gente tá só sobrevivendo, né? Mas a gente não quer, a gente quer se sentir viva, né? A gente quer ter tesão na vida. Então a gente precisa estar bem conectada com o sonho. E sempre olhando para eles e decorando eles, e aí tira umas decorações, bota outras, vai vivendo nesse futuro. E aí um presente vai melhorando também.
mas você tem que entrar em movimento. E é engraçado, porque eu comecei a aula de hoje, eu não botei para gravar, né? Tava só conversando com as meninas. Porque eu decidi ficar na Gold Coast, né? E aí eu tenho que sair daqui da casa que eu tô, daqui um mês tô procurando casa. E aí eu vi uma casa que o aluguel tava bom e tal, mas eu achei que tava meio ruim, assim, não tava bem o que eu queria. Era longe, era 1h30 que eu tinha que pegar o ônibus lá, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, ia perder a academia, e vocês sabem que agora eu sou fit, né? Aí a minha cabeça já começa, ai, tá difícil. Aí uma voz falou para mim assim, Fernanda, você quer que as coisas aconteçam, você tem que se botar em movimento. Aí eu, ai, Neto, tá bom, caralho. Aí lá vou eu, me desbanco daqui até lá, tal. Pensando, mas não vai dar certo, não tinha documento nenhum pronto, não vai dar certo. Tem que ir, tem que ver. Mesmo se for ruim, talvez tenha que ver várias casas ruins para encontrar uma casa boa, mas você só vai saber indo. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí fui, gostei da casa. E aí já era a terceira visita que tinha. Eu não tinha os papéis, né? Porque eu tava achando que a casa ia ser bosta, e tava deixando para depois, como todo bom ser humano, né? Aí gostei. Aí eu falei, eu não vou conseguir, já é a terceira inspeção, já deve ter um monte de gente que colocou lá o documento, não vou ter nada. É a mesma voz falar para mim, assim, mas você só vai saber se você tentar. Você não sabe quão ruim que estão as aplicações? Pode ter um monte, nenhuma boa. Aí eu, mas você só vai saber se você tentar. Aí lá fui, tentei. Então, assim, não consegui nada ainda, não tem um final feliz para essa história. Mas a moral da história é: as coisas só acontecem para quem entra em movimento. E cair no colo, não cai. E mesmo também, ó, para algumas pessoas cai, né? Porque privilégio existe, tá aí. Só que para quem cai no colo também não consegue nem dar valor, porque é sobre aquilo que eu falei, é sobre quem a gente se torna, é sobre conquistar, sabe? É sobre, tipo, você vê os atletas lá nas Olimpíadas, né? Eles se fodem, se machucam, se cansam, se vai, trava, problema no joelho, problema não sei o quê, mas vai, ganha, sabe? Tipo, ganha. Ou às vezes não ganha, né? Mas aí vai. E é sobre é o processo. Eles ganham poucas vezes, né? No fim. Sei lá, o Brasil é o que? Penta, Hexa? Ganhou 6 vezes, tipo, nem é tanto, assim, sei. Na vida que eu não sei. Mas nossa, muito, porque, tipo, a cada uma vale muito, né? Uma medalha de ouro nas Olimpíadas, assim, vale muito. É uma medalha. Mas é muito, muito. E tem muita coisa envolvida. Então é sobre essa coisa da gente construir também, é sobre a gente estar envolvida, é sobre a gente estar procurando caminhos, é sobre a gente quebrar a cabeça, é sobre a gente cair, sobre a gente levantar e a gente se identificar como uma pessoa que cai, levanta e volta porque é importante. É sobre quem a gente está se tornando, é sobre o que a gente está construindo, não é sobre o ponto final, é sobre o processo. É sobre o processo, sabe? É sobre quem a gente se torna. Por isso que é importante a gente estar na direção que é muito legal. Porque se você está numa direção que é o que você deveria fazer, porque isso é o que eu vejo com muitas mulheres. A gente quer ser boa menina. A gente faz o que a gente acha que a gente deveria fazer. Porque às vezes o que a gente deveria fazer é meio chato. Meio, whatever, sabe? Aí só fica o quê? Desanimada, né? Faz nada. Fica desanimada, não quer. E aí o que acaba impedindo a gente ter uma vida muito legal, ver um futuro muito legal, é que a gente já não deixa nem sonhar. Já mata a ideia logo de cara. Isso não vai dar. Isso tá muito difícil. Nem a minha cabeça. Mas eu vou perder a academia. Mas eu vou sair da minha rotina. Vai montar meu dia. Nem vai dar certo. Nem... Porque tá todo mundo falando que tá muito difícil arranjar aluguel aqui, né? Tá muito difícil, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. Aí a minha voz, que não é a Berenice, né? A outra. Tá, mas alguém vai conseguir a casa. E com certeza a pessoa que conseguir vai ser a pessoa que tentou.
Tipo, ninguém que não tentou vai conseguir. Só consegue quem bota uma aplicação com todos os documentos que são pedidos. Dessas todas, nem todas vão conseguir, mas a que conseguir com certeza fez isso. Aí eu, tá bom, então vamos lá. Mas é isso, né? A gente tá sempre com essa cabeça que tá sempre botando os empecilhos. Aí você tem que ver com qual voz você vai engajar. Você vai engajar com a voz que tá dando os problemas, ou você vai engajar com a voz que tá dando a solução. E aí eu entendo, porque quando a gente vai procurar a voz que dá a solução, às vezes dá mais trabalho, né? E você tá cansada, e tá correria, e tem mil coisas para administrar. Eu tenho consciência que a minha vida é muito mais simples do que a vida da grande maioria das pessoas, principalmente das mulheres, principalmente das mães. Eu não ouso comparar a minha realidade com a de vocês. Mas eu sei que, assim, mais difícil ou menos difícil, você só vai conseguir alcançar as coisas que você quer priorizando, entendeu? Mais difícil ou menos difícil, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. E para falar das mães, né? Tipo, que vocês têm muito mais trabalho, tem muito mais trabalho, mas é que vocês também nunca se esqueçam que vocês estão já investidas num puta projeto, né? Que é fazer um ser humano decente pro mundo. Que é, pô, né? Inclusive um trabalho para todos nós aqui da sociedade. Então já, né, tipo, natural que você já venha com menos energia pro jogo, mas você continua sendo peça, né? Então pode ser menos, mas bota um pouquinho. Gente, a gente menospreza muito o que a gente consegue fazer no longo prazo. Muito. Menospreza muito, porque o tempo passa, sabe? É um pouquinho por dia, um pouquinho na direção, tipo, bem aos poucos as coisas vão acontecendo. Mas tem que fazer, porque senão não acontece. Se não começa, não vai, né? E aí vai adaptando, vai ajustando, vai vendo o que que dá, a realidade e tal. E é isso, amadas. Então, pro pro podcast e pro YouTube a gente encerra aqui. Obrigada por todos. Nos vemos semana que vem. Beijo, queridas.